Glória a Deus. Boa tarde, meus amigos. Em nome de Jesus. O pessoal chegando aí, para a honra e glória de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Estamos aqui arrumando o som aqui, né? Glória a Deus. Já temos uma pessoa aí nos acompanhando. Que a paz seja convosco. Em nome de Jesus, eu quero aqui deixar uma mensagem para a vida dos irmãos. Uma mensagem que nos ensina a esperar o Senhor com grande alegria, com grande paciência, que a Bíblia fala, esperei o Senhor, lá no Salmo 40, né? E hoje eu quero falar com vocês a respeito do livro de Apocalipse, no capítulo 14. Mas eu quero falar para vocês, não é sobre o capítulo todo. Quero falar com vocês a respeito das 3 mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Né? Antes de mais nada, não saia, preste atenção nessa mensagem, não é muito longa não, mas preste atenção como Deus ele ama as pessoas. Veja como Deus ele é piedoso, como Deus ele é misericordioso. Antes dele fazer, ele sempre avisa aquilo que ele vai fazer. Porque a vontade dele não é para que o homem se perca, mas que o homem tenha vida e vida em abundância. Então nessa tarde aqui eu quero trazer para todos vocês essa mensagem que mostra a misericórdia de Deus. Essa mensagem em Apocalipse capítulo 14 do verso 6 ao 13, que mostra a misericórdia e a bondade do nosso Senhor. Antes de mais nada, em nome de Jesus, eu tenho um canal no YouTube, peço que a vocês também que se inscrevam lá no canal, que ainda não é inscrito, é Pastor José Carlos Gueiros, vai lá, nos dá uma força, se inscreve, compartilha os vídeos, deixa seu like, o seu comentário lá, em nome de Jesus, e não sai daí que nós vamos começar a leitura bíblica então, amém? Vai ser rápido, tenham paciência aí, não sai não que essa palavra vai edificar a vida de vocês. Compartilhe esse vídeo aí em nome de Jesus, viu? Nós temos também a página da igreja Casa de Oração, se você quiser curtir a página, é só procurar Casa de Oração, tem a minha foto e da minha esposa lá, vocês curtem a página também, que lá tem todo o trabalho da igreja. Vamos para a palavra, para a honra e glória de Deus. Apocalipse capítulo 14, diz assim, do verso 6 em diante: E viu outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Olha lá, e o outro anjo seguiu dizendo: Caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do seu vinho, da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Preste atenção aqui nesse versículo, ó, o que ele disse aqui: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Veja que o Senhor, antes de fazer, ele está avisando, ele está dando um alerta: se arrependam, se consertem. Olha lá, versos 11: E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Eu ouvi a voz do céu que me dizia: escreve,
Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Olha lá, esse capítulo 14, quando a gente começa ele vai falar da escolha dos 144 mil, tá? Ele vai falar aqui da escolha dos 144 mil, mas não é isso que eu vou falar com vocês hoje. O que eu vou falar com vocês é a respeito desses 3 anjos. Que o Senhor usa esses 3 anjos antes dele derramar as 7 taças da ira dele, antes dele destruir a terra, antes dele vir cair a dele sobre essa terra. Ele envia esses 3 anjos: se arrependam, peçam perdão pelos seus pecados, se volte para mim e eu salvo vocês. Eu salvo vocês da minha ira. Eu salvo vocês do lago de fogo que queima com enxofre, aonde haverá tormento dia e noite, noite e dia. Então o Senhor, ele tem misericórdia, o Senhor, ele tem compaixão, ele é rico em todas essas coisas. Antes dele fazer algo, ele sempre avisa, como Noé, como no tempo de Noé. Antes de o Senhor destruir toda a terra, o que ele faz? Ele levanta quem? Um homem justo, chamado Noé. Para quê? Para que avise o homem, para que avise o ser humano o que o Senhor vai fazer. Então foram 120 anos de construção de uma arca, aonde Noé, durante esses 120 anos, a Bíblia diz que Noé era pregoeiro da mensagem de Deus, pregoeiro da palavra do Senhor, dizendo: olha, vai chover 40 dias e 40 noites. Que é isso, Noé? O povo falava: não chove, nunca caiu uma gota d'água do céu. Então chegou o grande dia e choveu 40 dias e 40 noites. Houve dilúvio, houve destruição. Só a família de Noé, que estava na arca, e mais os animais se salvaram. Toda a terra foi varrida, porque Deus o alertou, Deus os avisou, mas não quiseram ouvir o Senhor. E hoje vivemos numa época em que não está diferente. Muitos só querem ouvir palavra de bênção, palavra que o Senhor vai fazer, palavra que eis que eu te digo porque o teu RG é tal, eis que eu te digo porque o teu problema vai acabar, a chave da casa está aqui, a chave do carro está ali. Mas servir a Deus ninguém quer. Pegar a cruz e seguir o Senhor ninguém quer. Pegar a cruz e seguir o dono da bênção ninguém quer. O que querem é aproveitar a vida doidado. Vamos fazer o que a gente quer, vamos fazer tudo do nosso jeito, e Deus nos protege, Deus nos guarda. Mas servir a Deus não. Esse evangelho é fácil, mas o verdadeiro evangelho do Senhor é o evangelho da ressurreição, é o evangelho da cruz do Calvário, um evangelho em que a nossa salvação foi comprada pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que não é um evangelho de facilidade, não é um evangelho de prosperidade, é um evangelho onde pagamos um alto preço para morar no céu, um preço que o Senhor Jesus disse: quer me seguir, negue-se a si mesmo, deixe as coisas do mundo para trás, deixa aquilo que lhe atrai, aquilo que você acha que é bom para você, abandone, segue-me. Esse é o evangelho. Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o Senhor aqui no capítulo 14, ele dá essa visão para João, dos 3 anjos que proclamam o juízo de Deus. Esses 3 anjos, eles proclamam o juízo de Deus, aonde eles avisam toda a terra, toda a raça humana, e chama eles ao arrependimento. O primeiro anjo de Apocalipse 14, olha o que ele diz. Primeiro anjo, glórias a Deus. Olha lá, a mensagem do primeiro anjo: adorem a Deus sobre todas as coisas, ele diz. Esse anjo tem o evangelho eterno nas suas mãos. No verso 6 e 7, ele fala, olha lá: e viu outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, e toda nação e tribo, língua e povo. Verso 7, dizendo com grande voz: temei
a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes d'água. Ele diz: temei a Deus, temei a Deus. Olhe lá, ele diz aqui, temei a Deus, verso 7. Temei a Deus, o que fez os céus e a terra e o mar e as fontes d'água. O que ele está dizendo? Adore o Todo-Poderoso, adore o Senhor, tema aquele que pode matar tanto o corpo como a alma e mandar ambos para o inferno. Não temam o homem, temam a Deus. Antes do Senhor derramar 7 taças da ira deles, ele envia esse primeiro anjo. Olha, vai lá e pede para que o homem se arrependa dos seus pecados. Peça para que o homem me busque. Peça para que o homem tema a mim, dê glória a mim, porque a hora do juízo é chegada. É como o tempo de Noé. Deus, ele manda um aviso e diz: a hora do juízo é chegada, Noé. Avisa esse povo que você está construindo uma arca e que o tempo de vida deles é de 120 anos, Noé. E Noé prega o evangelho, Noé fala do dilúvio e ninguém acredita. E hoje tem muitos pastores como eu pregando sobre isso, dizendo que o juízo de Deus virá, dizendo que o juízo do Senhor virá sobre aqueles que são desobedientes, aqueles que não crerem, aqueles que querem simplesmente levar a vida de qualquer forma. Mas a Bíblia diz: não digo eu, porque sou pecador como qualquer um de vocês, peco, e se eu não andar direito, com certeza também vou para o inferno, vou para o lago de fogo. Mas a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você, para se livrar desse lugar: temei ao Senhor, dai glória a Ele, porque Ele é criador dos céus e da terra, de tudo que é na terra, das águas e da fonte das águas. Então o primeiro anjo chama a atenção do povo para o Criador. Olhe lá, ele diz: adorem a Deus sobre todas as coisas. Esse anjo tem o evangelho eterno de Deus em suas mãos. Deus sempre se preocupa com o homem, sempre quis salvá-lo da sua ira. Sabe aonde está isso? Lá em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, o seu único filho, para a remissão dos seus pecados. Sabe o que é isso? Deus não fez o inferno para o homem. Aquele que diz que Deus, ele preparou uns para o inferno e outros para morar no céu, não, mas de maneira nenhuma. Nós não podemos acreditar que um Deus misericordioso, bondoso, um Deus que avisa antes de fazer tudo, um Deus que amou o mundo de tal forma que entregou o seu filho Jesus de Nazaré para a remissão dos meus pecados e dos seus pecados, possa fazer a mim ou você para morar no inferno. Não, a Bíblia é clara: o inferno, ele foi feito para Satanás e seus anjos, para o nosso inimigo chamado Satanás e os seus anjos. Eles habitarão no lago de fogo. Eles habitarão no lago de fogo, aonde queima com enxofre dia e noite e há ranger de dente. Mas infelizmente a Bíblia também diz para mim e para você que muitos não vão aceitar o senhorio de Cristo e vão parar neste lugar. Todos aqueles que não foi encontrado no livro do Senhor, todos aqueles que não foi encontrado no livro da vida. Quem são eles? Aqueles que vivem na prostituição, aqueles que vivem no adultério, aqueles que vivem na idolatria. Quando digo idolatria, tem muitos que pensam que só imagem. Não, é idolatrar o marido, idolatrar a esposa, idolatrar o filho. Você idolatra teu carro, você idolatra o teu trabalho. É tudo aquilo que você põe à frente de Deus, é tudo aquilo que você se prostra diante e acha que Ele é o Deus. O dinheiro, por exemplo: quero mais, quero mais, quero mais, e deixa de servir a Deus. E Deus aqui com o primeiro anjo, então, ele avisa: tomem cuidado, porque o juízo de Deus é chegado. Olha a misericórdia de Deus mandando o primeiro aviso. Olha o segundo anjo, que é o segundo aviso, a segunda mensagem do segundo anjo. Versos 8, ele diz aqui, do capítulo 14 de Apocalipse, diz assim: e o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações
que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O que é a Babilônia? A Babilônia simboliza o pecado. A Babilônia é a falsa religião. A Babilônia é aquela que vai contra tudo que é de Deus. A Babilônia é uma religião disfarçada, aonde ela mostra para as pessoas que pode servir a Deus, mas servir o mundo ao mesmo tempo. Essa é a grande Babilônia, aonde muitos vão ser enganados por ela. Por isso que aqui o segundo anjo, ele diz aqui, ó: abandonem a falsa religião, que não obedecem à palavra de Deus. Olha lá, Apocalipse 18, eu vou ler aqui para vocês, Apocalipse 18, versos 4 e 6, ele diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, meu povo. De quem? Da Babilônia, da falsa religião, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribui-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Então, aqui ele diz aqui, ó, que o anjo faz: abandone a falsa religião, sai dela, meu povo. A Babilônia tem enganado a muitos com seus ensinamentos. Quantos ensinamentos nós não vemos hoje, irmãos? E Deus, ele nos avisa. O Senhor Jesus, nessa visão que ele dá para o apóstolo João, é dizendo: sai dessa falsa religião, sai desse lugar que tem ensinado heresia, sai desse lugar que tem ensinado hipocrisia para você. Cuidado com essa falsa religião, essa religião que você pode fazer tudo, pode homem com homem, pode mulher com mulher, não tem problema. Não tem problema, você pode estar do jeito que for, mas você pode estar em cima do altar. Você pode estar do jeito que for, que Deus vai te abençoar. Não se preocupa não, Deus é amor. É o que eles falam, Deus é amor. Mas lembre-se de que Deus, ele é justiça. Deus, ele só dá ao homem aquilo que ele merece, viu? Porque Deus, um dos atributos de Deus é a justiça, viu? Então ele é justo, ele não vai dar para o homem aquilo que ele não merece. É isso que está lá em Hebreus, se eu não me engano, Hebreus, acho que 7 ou 7, 6, eu não me lembro agora, mas está lá em Hebreus. E ele diz: o homem não se engana, de Deus não se zomba, tudo que ele planta, certamente ele colherá. Então o segundo anjo vem avisando acerca da falsa religião: sai dela, meu povo, abandona essa falsa religião, abandona essa religião que está ensinando heresia, que está ensinando que pode servir a dois deuses, a mim e a Mamon. Sai dela. Aí vem o terceiro anjo, do versos 9 ao versos 13. Nós vamos lendo picado aqui. Olha o que ele diz. Glória a Deus. Ele diz aqui, ó: e o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Olhe lá, meus queridos irmãos, olha o que ele diz aqui, a mensagem do terceiro anjo, que é do versos 9 ao 13, eu li para vocês ao 9 ao 11, vamos terminar. Mensagem do terceiro anjo, de Apocalipse 14. Nos dias da grande tribulação, o anticristo será cultuado pelos habitantes da terra. No período de 42 meses, o falso profeta, que é a besta, que subiu da terra, é quem dirigirá esse culto. Então, na grande tribulação, o que vai acontecer? Na grande tribulação haverá culto a quem? A essa falsa religião, a esse falso Deus. Haverá culto à besta.
o anticristo, aquele que quer se passar por Cristo. E quem que é esse? Esse é um da trindade satânica, porque existe a trindade satânica, que é o Satanás, o dragão, que é o anticristo, né? Satanás quer ser Deus, o dragão o dragão quer ser Deus, que é Satanás. O anticristo, já fala anticristo, ele quer imitar Jesus, mas ele não pode imitar a Cristo de maneira nenhuma. Ele não pode imitar a Cristo de maneira nenhuma. Então o anticristo é essa besta, e tem o falso profeta que quer imitar quem? O Espírito Santo. Então isso é uma trindade satânica, e esses três vão estar agindo no planeta Terra, agindo no meio das nações, no meio sobre essa falsa religião, essa religião que prega heresia, essa religião que ensina que tudo pode, que todas as coisas não tem problema, você pode praticar tudo. Então o terceiro anjo, ele deixa bem avisado aqui, olha lá o que ele diz, o terceiro anjo: e o seguiu o terceiro anjo com grande voz, dizendo: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também esse tal beberá da ira de Deus. Se naquele grande dia todos aqueles que receberem o sinal, seja na testa ou na palma da mão, esses estarão na perdição, esses estarão condenados, porque já negaram a Cristo, porque negaram a sua fé, deixaram o Cristo de lado para servir o anticristo. Então o terceiro anjo vem avisando: olha, naquele tempo, no tempo do juízo, vai ser derramada a 7 taças da ira de Deus. A igreja não vai estar mais aqui nessa terra. O Espírito Santo, o Consolador, não vai mais estar aqui nessa terra. Não vai ter mais Cristo para salvar vocês. Vocês que vão ficar vão estar condenados nas 7 taças de ira de Deus. Vai ser sofrimento. O anticristo vai conduzir cultos a Satanás, vai conduzir o culto à falsa religião, e vai levar muitas pessoas à perdição. E ele diz aqui, ó, no Apocalipse capítulo 13, versos 11, para confirmar, diz assim, ó: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como um dragão. O que eu falei para vocês? É um da trindade, é o primeiro da trindade satânica, que é o cabeça, o que é imitador de Deus, aquele que foi expulso do céu junto com seus anjos. É esse daí, a Bíblia nos ensina. Olha lá: o poder da ira de Deus porá um fim em tudo isso, pelo zelo da palavra que diz: adorará somente o teu Deus, e só ele prestará, só ele servirá. Mateus capítulo 4, olha o que a Bíblia diz para mim e para você aqui. Mateus capítulo 4, ele diz assim, ó, glórias a Deus, aleluia. Mateus 4, glória a Deus, aleluia. 4:10, ele diz o seguinte: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Olha lá. Então o terceiro anjo, ele vem dando a última chance, antes que toque a última trombeta. Ele vem dando a última chance: se arrependam. Olha o que o primeiro anjo falou: temei ao Senhor, dai glória a Ele. O primeiro anjo. Reconheçam que Ele é o Criador de todas as coisas. O segundo anjo, ele já vem avisando. O segundo anjo, ele já vem avisando que, olha lá, que caiu a grande Babilônia. Que significa: abandone a falsa religião, abandone a heresia, abandone esses falsos profetas, esses que estão dizendo que Deus vai fazer, Deus vai dar, e quando Deus não está falando. Abandonem, cuidado com a Babilônia, cuidado com a falsa religião, cuidado com esse evangelho de facilidade. Olha o que ele diz. E o terceiro anjo agora vem avisando: olha, aquele que recebeu o sinal na testa ou na mão, esse está condenado, esse já não tem mais salvação, porque o momento de vocês se arrependerem é agora.
Porque vai ser derramada as 7 taças da ira de Deus. E a partir desse momento não existe mais salvação. Não tem mais salvação. Então o terceiro anjo, ele vem alertando para a última oportunidade. Olha lá. A ordem de Deus é contrária. A ordem de Deus, ela é contrária. A ordem de Deus. Vamos lá, eu me perdi aqui rapidinho. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aqui, a ordem de Deus é contrária à da besta, que ameaça todos de morte, se não adorá-la. Apocalipse capítulo 13, 15 e 16. A besta, ela ameaça as pessoas que não aceitam o seu sinal. Por isso que a gente diz, não deixa para a última hora não, que vai chegar aquele dia, o dia da grande tribulação, que aquele que não aceitar o número da besta, a marca da besta, aquele que não aceitar a marca da besta, esse não vai comer, não vai beber, esse não vai ter casa para morar, vai ser perseguido por causa do evangelho. Está preparado? A sua fé está firmada em Cristo? Veja o que a Bíblia está revelando para mim e para você. Vai ser tempos difíceis. E esses 3 anjos, o recado que eles vêm dando é: arrependam-se. Se chegue ao Senhor, busque ao Senhor enquanto é tempo, se apeguem a Ele, porque o dia do juízo vai chegar. A fatura do seu cartão vai vir, como chega a fatura do seu cartão de crédito. Tudo que você fez na sua vida, tudo aquilo que você praticou nessa terra, seja bom ou mal, você e eu vamos estar diante do trono branco, diante do Todo-Poderoso, para prestar conta de tudo que nós fazemos nessa terra. É momento de arrependimento, é momento de buscar a palavra, é momento de buscar o Senhor, é momento de buscar a nossa salvação. Não é momento de diversão, não é momento de contenda, não é momento de diz que me diz, não é momento de picuinha. Eu sei que muitas pessoas não gostam desse tipo de palavra. Quem que gosta de ser repreendido? Mas o Senhor Jesus foi quem mandou pregar. Ele pregava sobre isso. Ninguém gosta de ouvir falar sobre o inferno, ninguém gosta de ouvir falar sobre o lago de fogo, mas o Senhor Jesus, o meu Senhor, o teu Senhor, foi o que mais pregou sobre o inferno. Porque para isso ele veio, para salvar vidas, para salvar almas do lago de fogo. É como um salva-vida que fica na praia. Quem já foi na praia sabe do que eu estou falando. Fica lá ele gritando: cuidado, não vão mais para frente, é fundo. Cuidado, vocês podem morrer afogado, não é assim? E muita gente não dá nem atenção para o salva-vida. E assim somos nós, pregadores. Assim era Jesus no tempo dele. Cuidado, olha a ira de Deus chegando. Cuidado, assim era Noé. Cuidado, a ira de Deus está vindo, o juízo de Deus está vindo, mas ninguém, E daí? Eu não acredito nisso. Estamos aqui, os profetas do Senhor, falando dia e noite e dia: se arrependam, tenham uma vida no altar, para de brincar de ser cristão, tenha uma vida reta, procura estar no altar, para de falar mal da vida dos outros, para de arrumar briga, contenda dentro da igreja, para de escandalizar o evangelho, para de ser aproveitador, enganador, mentiroso. Continuando aqui, a advertência divina no versos 10, olha o que ele diz aqui no versos 10: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então não adianta, aqui não precisa falar nada para os irmãos, né? Dá para entender bem o que vai acontecer aqui, né? Lá não adianta gritar por papai, não adianta gritar por mamãe, não adianta chamar o nome do Senhor Jesus. Jesus, em teu nome eu curei, Jesus, em teu nome profetizei. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Eu estou pregando, eu estou falando o que está escrito aqui. É a palavra de Deus, foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. É o que está preparado para aqueles que são desobedientes, para aqueles que vivem na rebeldia, para aqueles que não aceitam o senhorio de Jesus.
É a palavra que é pregada. Essa é a palavra. Ele diz aqui, a advertência divina é: quem for enganado pela besta também será tragado pelo lago de fogo. Como é que eu faço para não ser enganado pela besta, pastor? Creia que o Senhor Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Tenha uma vida no altar. Esteja preparado. Leia a Bíblia. Conheça as Escrituras. Para de ouvir profeta de Araque. Coma da palavra, chega de tomar leitinho na mamadeira. Está na hora de comer feijoada. Está na hora de comer comida sólida, porque você já não é mais criança. Você é homem, você é mulher, homem e mulher de Deus, servos do Senhor. Vocês são filhos do Altíssimo. Não podemos mais aceitar que falsos profetas passem a mão na cabeça daqueles que estão em pecado, para que mais tarde essa alma pereça no inferno. Nós somos atalaia. É obrigação nossa avisarmos do perigo iminente que está para vir. É obrigação minha, é obrigação daqueles que são obreiros na casa do Senhor, falar do inferno, falar do lago de fogo, falar do juízo de Deus, pregar o arrependimento, falar do evangelho da cruz. Deus, ele dá sim, ele faz milagres sim, porque ele não muda, ele é imutável. É um dos atributos dele, ele é imutável. Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é maravilhoso, um ser inquestionável. Mas o que ele mais se preocupa é com a tua alma. Ele quer a tua salvação, porque para onde você vai, para onde eu vou, se nós se apegarmos a ele, é o lugar que é a rua de ouro. Você está entendendo? A praça de ouro, você está entendendo? Você pode me entender? É um lugar que não tem sol nem lua, porque não precisa de sol e lua, porque o Cordeiro é a lâmpada daquele lugar, porque a glória de Deus alumia aquele lugar. Será que você pode me entender que lugar maravilhoso é esse? O que esses 3 anjos estão querendo é exatamente isso. Deixem de ser bobo, ele está falando. Prestem atenção. Vocês vão trocar o que é, aquilo que é infinito, por aquilo que é finito. Vocês vão trocar a luz pela treva. Olha o que o Senhor tem preparado para vocês. Olha a rua de ouro, olha a praça de ouro, olha essa cidade que vem, que desce adornada como uma noiva para o noivo. Olha que glória, veja a luz dessa cidade. É isso que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. O versos 11 em diante, até o 13 para terminar, ele diz assim: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. E eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Veja só, o que é o vinho da ira de Deus, não misturado, não diluído com nenhuma gota de água, isto é, não haverá nada de graça. Sabe o que significa? Hoje nós temos a ira de Deus sendo derramada para esse lugar. Eu acho que temos, porque Deus, ele corrige. Mas o Senhor Jesus está lá assim, ó: papai, calma, papai, está lá orando: olha, Senhor, tem misericórdia, tenha misericórdia, abençoa ele, olha, perdoa ele. E quando começar, porque nós estamos no princípio das dores, quando começar a grande tribulação, ainda vai ter um tanto de misericórdia, porque o Espírito Santo de Deus vai estar na terra. O Espírito Santo, o Consolador, ainda vai estar ali convencendo o homem do seu pecado, porque o Senhor Jesus falou que o Espírito Santo é aquele que convence o ser humano do seu pecado. Então ainda haverá um pouco de misericórdia, mas quando esse terceiro anjo fechar a boca e o Senhor der ordem, no capítulo 16, para que as 7 taças, os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus, para ser derramada sobre essa terra, pode se preparar, porque aquele que subiu, subiu, e o que não subiu, não sobe mais. Aquele que foi para o Senhor, mas o que não foi, infelizmente,
infelizmente, com muita tristeza no coração, é lago de fogo, é sofrimento, é tortura, dia e noite, noite e dia, diz a palavra do Senhor, não digo eu, mas a Bíblia ensina isso para mim e para você. A função dos 3 anjos qual é? De convencer o homem, se arrependam, peçam perdão, se volte para Deus, se volte para o Senhor. Olha lá, isto é, não haverá nada de graça e de esperança misturado com ele, com o quê? Com o cálice da ira de Deus. No presente tempo da graça ainda tem uma certa mistura de misericórdia. Por essa razão, as 7 taças, lá do Apocalipse capítulo 16, são chamadas das taças da ira de Deus. E todo aquele que receber a marca da besta na testa ou na mão, receberá o castigo eterno. O que é, pastor? É o lago que queima com enxofre, que é um símbolo terrível de angústia. Este é o castigo eterno. Vamos aqui para Mateus, capítulo 19 de Apocalipse, melhor. Capítulo 19 de Apocalipse, versos 20. Olha o que ele diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Olha o que diz agora Apocalipse 20, versos 10. Ele diz aqui, versos 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha agora aqui, 21:8, Apocalipse 21:8, para que você possa entender melhor ainda. Ele diz aqui, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É isso que o Senhor tem preparado para Satanás e seus anjos, e para todo aquele que não é encontrado escrito no livro da vida. A mensagem que eu passei para vocês hoje à tarde, neste momento, quero terminar aqui, sobre os 3 anjos, foi mostrar para vocês que Deus, antes de ele fazer, ele avisa o que ele vai fazer. Porque ele é misericordioso, porque Deus é bom. Mas ele vai derramar do juízo dele sobre essa terra. Assim como foi no tempo de Noé, será no nosso tempo também. Por isso, prepara-te para encontrar com teu Deus. Esteja preparado para esse grande dia. Porque ele termina aqui, ele termina dizendo: bem-aventurados, olha lá, bem-aventurados os mortos. Que mortos, pastor? Ele diz: aqueles que morreram na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados, felizes os mortos, porque não participarão de todo esse terror, de todo esse sofrimento. Porque vai ser horrível, irmãos. Vai ser, a ira de Deus vai recair sobre esse lugar. Vai ser uma perseguição horrenda. Vai ser banho de sangue. Nós vemos aqui que fala da batalha no Amargedon. Leiam para vocês verem o que vai acontecer naquele lugar. No capítulo 14 fala do lagar da ira de Deus, aonde as uvas, que é os ímpios, os pecadores, vão ser amassados, e rio de sangue correrão ali, a altura do freio dos cavalos, uma distância que dá, se for calcular na conta de hoje, dá 300 quilômetros, como se fosse da minha cidade aqui de Rio das Pedras até Santos, mais ou menos. Sabe o que é isso? É a ira de Deus. João, ele olha, ele tem essa visão do que vai ser a ira de Deus sobre esse lugar, do que vai ser o juízo de Deus. Em Apocalipse 7, para que vocês possam entender um pouquinho melhor, fala sobre as bem-aventuranças. Só fala sobre as bem-aventuranças. Essa é a segunda. Essa palavra significa ser feliz, bem-sucedido, mas no Novo Testamento significa estar bem espiritual. Lá em Mateus capítulo 5, para nós
fecharmos aqui com chave de ouro, olha o que ele diz aqui. Mateus capítulo 5, glórias a Deus. Por aqui nós vamos terminando, Mateus capítulo 5, aleluia, Deus seja louvado. Mateus capítulo 5, versos 3, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, no Apocalipse capítulo 7, as 7 bem-aventuranças, essa bem-aventurança que eu falei para vocês é a segunda, que significa ser feliz, bem-sucedido, que significa estar bem. Agora, no Novo Testamento, significa o bem-estar espiritual. Então, bem-aventurado os que vão morrer esperando a vinda de Jesus, os que morrem firmados na rocha, esperando Cristo, bem-aventurados são. Estão bem espiritualmente, estão no descanso eterno, estão com o papai. Então, irmãos, estejam preparados em Cristo Jesus. Estejam preparados, porque o dia do juízo do Senhor virá. Ele tem usado os seus profetas para falar. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que Deus cuide de todos vocês em nome de Jesus. Que Deus os guarde, os livre de todo mal. Que Deus os dê sabedoria, entendimento, discernimento e muita graça, para que vocês permaneçam no caminho do Senhor, para que vocês não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Que Deus os abençoe. E não esquece, se inscreve no meu canal do pastor José Carlos Gueiros. Se inscreve lá em nome de Jesus, tá? E eu tenho um canal e eu estou precisando de mais inscritos para que a palavra de Deus seja divulgada. Um forte abraço, fiquem com Deus e compartilhem esse vídeo aí, tá bom? Deus os abençoe.